E aí, pessoal, esse vídeo aqui agora traz a parte de dinâmica dos meios deformáveis, que é a parte onde a gente estuda também a equação, agora que adiciona as forças no movimento, que seria a equação da quantidade de movimento linear. Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente chega nela, para depois passar para aplicações no próximo vídeo. Então vamos para a dinâmica, que é onde vai aparecer a equação de Navier-Stokes, ou a de conservação da quantidade de movimento linear. Então vamos ver o que ela é. Como eu já tinha comentado antes, dinâmica relaciona as forças que levam ao movimento, diferente da cinemática que a gente estava vendo antes, nos outros vídeos, porque na cinemática estava só interessada com o movimento. Então a gente estuda aqui as causas. Nós temos dois tipos de forças que podem agir no que a gente chama de meio deformável, que é o fluido. O primeiro tipo de força, né, é a força de campo, ou que a gente chama também de gravitacional. Geralmente está relacionada com a gravidade. E forças de superfície. Então, esses são os dois tipos que podem agir. E a gente trabalha com as duas juntas, porque a somatória dessas duas faz o que a gente chama de variação da quantidade de movimento linear. Em força de campo, o que nós temos, a gente geralmente trabalha ela nesse formato, ela é sempre integrada no volume, porque ela age no volume inteiro. Pensa numa gravidade. Se esse aqui é uma massa, a gravidade ela age nessa massa como um todo para puxar para baixo. Então ela é dada pela integral do volume, o ρ do fluido ou do meio deformável que você está analisando, e a gente identifica ela por um F genérico. Geralmente esse F é menos GJ. Menos G porque geralmente a gente põe o Y para cima, que é a força da gravidade. Nota que isso aqui vai dar o peso da tua massa. Lembrando que esse cara aqui é a integral do volume. Outros tipos de forças de campo que não sejam gravidade, força eletromagnética também é de campo, são forças então que agem no volume como um todo, mas aqui em mecânica dos fluidos nós vamos nos limitar geralmente em forças de campo relacionadas com a gravidade. As forças de superfície, por outro lado, elas são as forças que são relacionadas com tensão. Então esse Tn é um vetor tensão, nós vamos ver depois que ele vem do tensor tensão. E ele está relacionado com o fato de que quando você tem uma superfície, nota que a integral aqui é na superfície, as forças que atuam nessa superfície. A força mais comum que atua na superfície é a pressão. Por exemplo, um corpo imerso num fluido, na água, essa água ela faz pressão ao redor desse corpo. Mas existem outros tipos, que, por exemplo, os relacionados com viscosidade também estão aqui dentro desse vetor tensão. Então nós vamos abrir ele depois para pegar todos os tipos. Então, esses são os dois tipos de forças que a gente tem, geralmente atuando em meios deformáveis. Daí que vem o que a gente chama de primeiro postulado de Euler, que é equivalente à quantidade de movimento linear. Então, o primeiro postulado de Euler, né, o que ele nos diz é que a taxa de variação da quantidade de movimento linear de um volume material é igual à resultante das forças que atuam em V. Ou seja, variação, né, taxa da variação da quantidade de movimento, que é isso aqui, ρ, U, V é geralmente o que a gente identifica como quantidade de movimento, que é massa versus velocidade. Então, a taxa de variação no tempo, nota que uma derivada material, da quantidade de movimento é igual somatório de forças. E aí a gente põe as forças de campo e as de superfície. E para chegar em Navier-Stokes, o que nós precisamos é abrir essas duas integrais, e esse lado aqui, abrir os três lados aqui, para chegar no que a gente está acostumado a chamar de Navier-Stokes. Esse primeiro aqui, que eu coloquei aqui, isso aqui a gente também chama de princípio fundamental de dinâmica dos fluidos. O primeiro postulado de Euler. Também pode ser chamado assim. É daqui que vai sair Navier-Stokes. Então, vamos aí ir abrindo ela para sair o que a gente conhece por Navier-Stokes.
Então, coloquei aqui de novo a equação. Só nota que essa equação aqui foi o que a gente estava vendo no último vídeo de teorema de transportes e reinos, como interpretar essa derivada aqui, né? Então, na verdade, eu vou só chamar aqui para deixar claro. Se tu pegar o vídeo do teorema de transportes e reinos anterior, eu chamava de F a propriedade que estava multiplicando o volume. Então, aqui o F para nós é ρu, porque eu vou aplicar o teorema de transporte de Reynolds. Então, eu vou primeiro abrir esse cara aqui para tentar chegar no que a gente conhece por Navier-Stokes clássica, tá? Então, eu vou abrir esse cara. Com o teorema de transporte de Reynolds, se você for lembrar, aquilo ali vai virar para mim. Então, d dt. Quando eu abro, tem dois jeitos de colocar o teorema de transporte de Reynolds, mas eu vou usar esse daqui. Vt d dt de ρ u, que é a derivada material do meu f, mais ρ u, que é o f, divergente da velocidade de tal. Então, se der uma olhada no vídeo anterior, tu vai ver que ela ficava assim. Era um dos jeitos. Outro jeito é tu usar uma integral de superfície no meio, né? Beleza. Agora, eu vou abrir essa derivada material, como tem duas variáveis, eu vou abrir as duas. Então, isso aqui vai dar igual integral em Vt de ρ du dt, nota que é material, né? Mais u de ρ dt, duas derivadas materiais. Mais o que já tinha ali, né? U. Agora, nota que eu posso juntar um pedaço aí. Isso daqui é igual a minha integral. Abre o parênteses. Vou deixar esse primeiro ρ du dt aqui. Mas vou puxar, isolar o u. Multiplica dρ dt. Seria esse segundo pedacinho aqui. Mais ρ divergente. Fecha parênteses, fecha colchete e tal. Nota que apareceu a conservação da massa aqui, né? Isso daqui é um dos formatos da conservação da massa. O primeiro que eu apresentei. E se você for lembrar, pela conservação da massa, esse termo inteiro é zero. Então, nota que isso aqui vai sumir. E o que vai restar aqui é só o ρ, derivada material de u, dt, de tal. Então, isso daqui, que seria esse primeiro termo aqui, fica só isso. Agora, vamos ver esses outros dois termos aqui, que são as forças. Nós vamos definir aquele vetor tensão, ele é, na verdade, relacionado com um tensor que a gente chama de tensor-tensão. Então, esse tal, desculpa, tal não, esse T, que é um tensor, é o que a gente chama de tensão de Cauchy. E ele é o tensor onde nós temos as pressões e a viscosidade. Então, nós vamos trabalhar, em vez de trabalhar com o formato de vetor tensão, que na verdade, nota que é um vetor unitário aqui, de uma direção do vetor, que multiplica o vetor. Para esse aqui dá só 3 componentes do tensor. Nós vamos trabalhar ele com o formato tensor. Para eu trabalhar com o formato tensor, eu troco essa superfície aqui para uma volumétrica através do teorema da divergência. Então, vamos juntar tudo. Vou juntar esse cara com esse cara. Opa, na verdade, esse cara e esse cara são as mesmas coisas. Com esse cara e aplicar a divergência. Então, vamos ver se vai caber aqui. Algo me diz que vai ficar apertado. O primeiro pedaço da derivada está aqui, igual às forças de campo, que é o ρ, o F, que depois a gente troca para a gravidade, mais aquele de superfície, que era o N, T, de sigma.
Nota que eu só troquei o vetor t por nt. E agora eu aplico a divergência aqui. Que é o teorema da divergência. Ele transforma uma integral de superfície numa integral volumétrica. Isso aqui vai dar igual para mim. Integral volumétrica de ρ du dt menos, que é esse pedaço aqui. Esse cara eu vou passar para o lado de lá da equação. Então fica menos ρ f. E esse aqui também eu vou passar para o outro lado da equação e vou aplicar o teorema da divergência. Então fica menos isso daí. Para quem não lembra o que é o teorema da divergência, vai lá dar uma olhada. Isso aqui ele transforma esse cara aqui em esse divergente com relação agora ao volume. Essa é a integral, tudo isso é igual a zero, só que como esse cara é um volume material qualquer, essa integral tem que sempre ser zero. Para isso acontecer, quer dizer que esse fator inteiro aqui tem que ser igual a zero. É o único formato, o único jeito de, se você variar o volume, ele sempre dá zero essa integral. Então, isso quer dizer que ρ du dt menos ρ f, que é a força de campo, menos divergente do tensor, é igual a zero. Nota que isso daqui, isolando de uma outra forma, fica isso aqui. Isso é o que a gente chama de equação de movimento de Cauchy. Às vezes a gente não chama ainda de equação de Navier-Stokes, porque ainda não apliquei, não abri esse tensor-tensão ainda. Mas quando ele está nesse formato inteiro, sem simplificações, ele é o que a gente chama de equação de movimento de Cauchy. A quantidade de movimento linear, que seria Navier-Stokes, vai vir daí. Um pequeno detalhe, a gente pode escrever ela no formato indicial. No formato indicial, ele vai ficar assim. Nota que para isso daqui, eu abri a derivada material, então eu tinha ρ du dt, que era material, igual ρ f mais divergente do tensor. Esse cara é material, eu tenho que abrir ele em ρ du dt, aí vira espacial, mais o tensor gradiente de velocidade, que é igual a ρ f mais o divergente do tensor. Então nota que esse cara aqui é equivalente a esse. Estou usando derivada espacial aqui. Só um detalhe, faltou um parênteses aqui. Né? O ρ multiplica o segundo termo ali também. Está faltando um parênteses ali. E um último detalhe é que geralmente a gente troca esse F, como ele geralmente é a gravidade, por menos GJ, porque o nosso J aponta para cima, o I aponta para o lado e o K aponta para cá. Então nota que ela é vetorial. Isso daqui dá 3 equações, né? Uma para cada eixo. Então é x, a y e a z. Para virar Navier-Stokes, a gente mexe nesse cara aqui, que é o tensor-tensão de Cauchy. Nota que se você for escrever no que nós estamos acostumados, por exemplo, num sistema ortogonal, tá? Ortonormal, né? Que é o nosso cartesiano. Então na direção x, que seria a direção y, então é y, x e z. Isso aqui vai ficar aquela equação, se for abrir o indicial, du dt mais u du dx mais v du dy mais w du dz, que é esse primeiro pedaço aqui, igual, não vai caber na mesma linha, ρ f de x, no caso, se fosse a gravidade, seria zero, porque não tem f de x, mais o tensor-tensão, como é que a gente abre aquele divergente? É txx, x,
T, Y, X, Y, ZX, Z. Onde a velocidade, o vetor velocidade está sendo dado por UI, VJ, ZK. No PW, né? WK. Então, nota que essa equação aqui já está um pouco mais familiarizado. Na hora que eu abrir esses três caras aqui, a gente vai chegar no que a gente conhece por Navier-Stokes. E um último detalhe que eu queria chamar a atenção é esse T e J, que é o tensor-tensão, de Cauchy, que a gente geralmente chama, essas componentes aqui estão associadas ao que ele está fazendo. Então, o I relacionado à orientação e o J relacionado à componente associada. Por exemplo, TXX, que é a T11 geralmente, é a tensão normal na área. Então, se você tem um elemento de fluido quadradinho, teu I é para cá, J é para cá, K é para cá, o sigma 11, que é o tal 11, é a componente normal na direção I. Então, nota que ela age na direção I e é a componente I. Mesma coisa que tu teria aqui. A 22, por exemplo, seria essa daqui. Normal, componente normal, na direção Y. Se você tem, por exemplo, o TXY, a gente chama de... A gente faz esse tal, que é de cisalhamento. As componentes que têm os dois números iguais são as componentes normais, faz esse tipo de força que pressiona. Essas componentes que têm dois índices diferentes são de cisalhamento porque elas fazem o fluido se cisalhar. Então, por exemplo, se eu tivesse a XY, isso aqui é 1, 2. É a que age na direção 1, mas que faz o negócio se mexer na direção 2. XY. Cisalhamento na direção Y. E aí você tem todos os cisalhamentos, depois você teria aqui, por exemplo, a tal XZ, e assim por diante. A gente vai ver isso quando abrir Navier-Stokes. Mas esse é o tensor-tensão, é o tensor que a gente está acostumado a ver fazendo as forças no volume. Isso daí é o início da parte de dinâmica. Agora a gente começa a abrir isso daí para chegar realmente no que nós estamos acostumados nas equações da conservação da quantidade de movimento e em aplicações. Último detalhe antes, deixa eu ver se tem espaço aqui. Observação. Essa daqui é a quantidade de movimento linear, porque nós estamos usando como F, M, U. A gente tem a quantidade de movimento angular, relacionada geralmente com torque. Nesse caso, a equação ela fica d dt, v de t, de ρ, r, produto vetorial, U. Então, nota que agora o meu F é esse cara inteiro. Isso aqui é porque, na verdade, velocidade, massa e raio, que seria o ponto de aplicação, dá torque, né? Nesse material a gente não vai se adentrar muito nela, mas a angular ela é semelhante, só que ela trabalha dessa forma. Aqui ela tem força de corpo, tem força de superfície, e ela dá geralmente o que a gente conhece por trabalho de torque. E é isso aí. Vamos ver agora um pouco de aplicações no próximo vídeo, né?